Vamos lá, irmãos. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 5 ao 7, depois do 10 ao 13. Podemos ler? Diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Leia o versículo 7 comigo. Jesus lhe disse o quê? Eu irei curá-lo. Agora o verso 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos das trevas serão lançados para fora. Desculpe, irmãos. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Coloque a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã e queremos ouvir a tua voz, a tua palavra. Senhor, me dá graça para transmitir aos teus servos aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Usa a minha vida, que eu não seja dependente das minhas convicções humanas, mas que eu seja guiado e direcionado pela voz do Espírito Santo de Deus. Que a tua voz seja a minha voz aqui nesta manhã, Senhor. Que o Senhor use a minha vida conforme o Senhor quer usar. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você puder, dê uma salva de palmas a Jesus aí. Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Eu coloquei um tema nesta mensagem chamada Uma Fé Extraordinária. Amém? Porque esse líder, esse centurião, eu acredito que todos vocês já saibam, ele tinha uma patente no exército romano. Quando você vai analisar algumas questões sobre esse centurião, você analisa que ele era o sexto no comando da hierarquia. Então havia uma hierarquia, onde toda liderança há uma hierarquia, e ele era o sexto na patente, porque ele comandava 100 homens, que não é pouco, é muito. Ele tinha um cargo de influência no exército, e ele também era um homem muito respeitado na comunidade. Se você for analisar o texto, você vai ver que ele era muito respeitado. O texto diz que ele tinha pessoas debaixo do seu comando, 100 homens, mas um dia, um desses 100 homens fica doente. E aí, querido, você começa a aprender algumas coisas com esse centurião, porque é coisa linda as ações, as atitudes e a fé deste homem. Lembrando você só uma coisa: ele não era judeu, ele não era escolhido no propósito de Cristo, logicamente, quando ele nasceu, como o que a Bíblia diz lá em João. Ele não estava, entre aspas, debaixo desse propósito, se eu posso dizer assim. Ele não frequentava a sinagoga, ele não era judeu, não era circuncidado, mas ele tem ações que vão muito além de muitas pessoas que já tinham conhecimento acerca do Deus vivo.
E aí Jesus, irmão, fica admirado com esse homem, que eu vou falar na segunda parte da ministração. Mas você começa a aprender porque ele tinha 100 homens, um fica doente. E a Bíblia diz que o texto diz assim, ó: um servo de um centurião ficou doente, estava à beira da morte. Aí o texto diz assim: ouvindo ele falar de Jesus. Ele ouviu primeiro. Então, ele precisava buscar um meio de curar o seu servo, que a Bíblia diz que ele estimava muito, porque a Bíblia diz que ele tinha um carinho especial por esse servo. Ele fica doente à beira da morte, e o texto diz assim: e ouvindo falar acerca de Jesus. Primeira coisa, ele ouve acerca do mestre, ele escuta. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo quê? Pelo quê? E ouvir o que? A palavra. Então, ele ouve acerca de Jesus. Se ele já era um homem de fé, eu acredito que a sua fé foi ainda mais aguçada. Se ele já era um homem que tinha fé, eu vejo que a sua fé fica ainda mais aguçada. Aí sabe o que ele faz? Ele pega alguns anciões e diz assim, ó: vai até Jesus e vai lá dar um aviso para ele. Agora vamos entender aqui, rapidamente, a versão de Mateus. O que Mateus diz? Vocês estão comigo aí, amém? Versículo 6 do capítulo 8 de Mateus: Senhor, meu marido jaz em casa de cama paralítico, violentamente atormentado, ou sofrendo horrivelmente. Olha o versículo 7, olha o que Jesus diz. E Jesus lhe disse o quê? Eu irei e lhe darei saúde, ou eu irei curá-lo. Será que foi isso mesmo? Preste atenção aqui, ó. Mais ou menos assim. Jesus estava na cidade, o centurião estava em outro lugar. A Bíblia diz que o centurião manda um aviso, e aí os homens chegam lá e dizem assim para Jesus: ô Jesus, sabe o centurião? Aquele que comanda 100 homens, aquele lá que tem uma patente, aquele que é um capitão. Então, ele pediu para o Senhor curar o servo dele. Aí Jesus disse: tá bom, ele está pedindo, eu vou lá. Será que foi isso? Será que foi dessa forma que Mateus resume? Será que foi assim? Jesus vem, Jesus vai. Lembra de Jairo? Jesus estava indo na casa de Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga. Para ser chefe da sinagoga não podia ser qualquer pessoa, não. Tinha que conhecer a lei, tinha que ser estudado, tinha que ser influente, tinha que ter idoneidade, tinha que ter com os impostos em dia, tinha que ter algumas. Para ser chefe da sinagoga, existia algumas exigências para ser chefe da sinagoga. Jesus está indo curar, mas a Bíblia diz que Jairo está lá. Ah, minha filha está doente, eu preciso da cura. Jesus está indo, mas aí vem uma mulher sofrendo, sendo humilhada há 12 anos. Jesus para o que estava fazendo para o chefe da sinagoga, que talvez, entre aspas, acharia assim: pô, eu sou o chefe da sinagoga, eu tenho muito mais, o meu nível está muito maior do que o dessa mulher. Jesus para tudo: meu filho está quase morrendo, para ir curar essa mulher. Porque Jesus, querido, não foi curar o servo do centurião: ô Jesus, vem curar, e Jesus vai. Não, não é bem assim. Vamos entender algumas coisas aqui para nós aprendermos. Vamos lá. Vá agora comigo em Lucas. Vamos abrir lá Lucas capítulo 7. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus, saber se você está entendendo. Olha só que coisa tremenda. Diz assim, ó, Lucas capítulo 7, nós vimos, daqui a pouco nós vamos voltar de novo lá para Mateus, mas eu quero que você entenda agora como Lucas detalha. Mateus resume, Lucas não, Lucas detalha. Diz assim, ó: tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Versículo 3:
tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Aí que começa o aprendizado aqui. Porque o versículo 4, deixa eu ver se está aqui. Dá para a gente entender um pouquinho. Está na tela aí? Tá, né? Estão me acompanhando aqui, irmãos? Olha o que diz, ó. E chegando eles junto de Jesus, o que está escrito aí? Rogaram-lhe o quê? Rogaram-lhe pouco? Rogaram-lhe o quê? Rogaram-lhe muito. Primeira coisa, eles não chegam diante de Jesus e dão um mero recado. Não foi um recado que eles deram. Eles foram diante de Jesus e a Bíblia diz que chegando lá, irmãos, havia uma multidão diante de Jesus. Jesus estava com pessoas. Jesus era muito requisitado. Você acha que Jesus não tinha, a agenda de Jesus era disputadíssima. E outra, ele era o Senhor, o Deus vivo, o Messias, amém? A Bíblia diz que os servos chegam lá. Quando você vai estudar na Bíblia judaica, você vê lá, e o entendimento que a Bíblia judaica te dá, é que eles chegam lá, implorando a Jesus. Por isso que o texto diz aqui, ó, rogaram-lhe muito. Eles não chegam lá, dão um tapinha nas costas de Jesus, dão um recado e vai embora, e Jesus vai atender o centurião, não. Eles chegam lá dizendo, Senhor, socorre o nosso Senhor. Ele precisa da tua ajuda, ele precisa do Senhor, ele precisa que o Senhor o socorra. Olha o que o texto diz aqui, ó. E chegando junto de Jesus, rogaram-lhe muito. Eles não pedem uma vez não, querido. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo isso acerca da oração, meu irmão. Porque tem gente que ora 2 minutos por dia e ela quer exigir que Deus atenda a sua oração. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Nós precisamos ter insistência na presença de Deus, porque uma hora Deus vai falar para nós, sim, eu vou fazer. Outra hora Deus vai falar para nós, não, eu não vou fazer. Mas nós teremos uma resposta. Tem gente que acha que se ela pedir para o Senhor, pastor, mas agora eu estou na época da graça. Aí sim você precisa entender que você está na época da graça, mas não foi de graça. Nós precisamos pagar o preço, amém? Por que é uma dificuldade quando se fala de oração na igreja, querido? Porque quando se fala de oração as pessoas fecham a cara? Porque quando se fala de orar e de jejuar, pastor Fábio, as pessoas viram o rosto, fica com cara de quem chupou limão. Sabe por quê? Porque o diabo quer uma igreja fria, uma igreja que não ora. Sabe por quê? Porque uma igreja que não ora, um crente que não ora, ele não vê a glória de Deus. A única maneira de nós vermos a glória de Deus é se nós entendermos, eu sou a criatura, Ele é o Criador, então eu preciso da graça e da misericórdia. Senhor, socorre a minha casa, Senhor, socorre a minha família, Senhor, socorre o meu casamento, Senhor, socorre a minha vida. Eu preciso da tua graça. E você ora, e você busca, e você ora a Deus meia-noite, e você ora a Deus de madrugada. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Quantas vezes você orou de madrugada esse mês de abril? Quantas vezes eu me propus para fazer um jejum? Porque eu quero ver a glória de Deus, mas eu não quero fazer por onde? Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Você leva qualquer pessoa no teu quarto? Quem tem quarto aqui, levante as mãos. Tem gente que não levantou. Vou fazer uma pergunta de quem tem quarto aqui? Você leva qualquer pessoa no teu quarto? Esse dia a pastora falou uma coisa para mim. A pastora Luciana é terrível. Eu falei, amor, vamos fazer isso, não sei o que, nananana. Falou, não, a nossa cama quem arruma sou eu. Na nossa intimidade quem toca sou eu. A única pessoa que eu permito que arrume a nossa cama é a sua mãe. Só a minha mãe ela permite. E olhe lá ainda. Imagina quando eu comprar uma cama top. Imagina, a cama é mais ou menos, ela já não deixa ninguém tocar. Brincadeiras à parte. Quando você leva alguém na tua casa, você diz para ela assim, vem, vamos começar primeiro pelo quarto. É assim, irmão?
Vem aqui, ó, aqui é o meu quarto, tá vendo? Ó? Aqui é a minha. É assim, pastor Fábio? Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui é que eu guardo, aqui tem o meu cofre. Aqui, olha, aleluia, estou profetizando aí. Aqui tem o meu cofre, aqui tem as minhas joias, aqui tem os meus relógios. Você faz isso, os meus perfumes. Você abre a sua intimidade? Quando a pessoa vai na tua casa, se você não conhece muito, você fica meio assim. Senta aí na sala, né? Senta aí, quando já conhece, vai na cozinha. A intimidade, ela vai crescendo quando você tem muita intimidade, aí às vezes você... Eu não estou dizendo de... Comprei uma casa, fui lá, alguém foi me visitar, eu mostrei a casa. Inclusive o quarto, não estou dizendo isso, você está entendendo? Intimidade, meu irmão, você só mostra para quem é muito íntimo de você. E para ser íntimo requer tempo e relacionamento. Para ser íntimo requer confiança. Como eu trabalho na área comercial, eu trabalho muito com parceria. Talvez quem trabalha aqui na área comercial sabe que fazer parceria é algo de confiança. Você tem que conhecer muito. Hoje eu tenho um parceiro que é um parceiro e é um amigo. Então eu entro na empresa dele, às vezes ele fala: João, senta aqui na minha mesa. Eu sento na mesa dele. Mas para eu conquistar esse nível de confiança, houve, sabe quanto tempo de trabalho? Desde 2013, para conquistar esse respeito e essa confiança. Aí nós achamos que nós vamos ver a glória de Deus assim. Eu chego no culto de qualquer jeito. Eu trato o culto de qualquer forma. Eu chego no culto, nem dobro o meu joelho. Pastor, mas nós estamos no século 21. A igreja é moderna, a igreja é style, a igreja é top, mas ela continua sendo a igreja. E Deus continua sendo Deus. E continua sentado no mais alto e sublime trono. Amém? Não estou criando doutrina aqui. Quem tem que criar a doutrina aqui é o Bispo Ronaldo, ele é o anjo da igreja. Eu só estou falando para você que nós precisamos ter maturidade, porque nós queremos ver a glória de Deus, mas nós precisamos entender que glória é intimidade. Estou falando bobagem? Quem entrava no Santo dos Santos? Era qualquer pessoa? Era qualquer um? Era de qualquer jeito? Era de qualquer forma? Eu estou falando para você uma palavra aqui que eu também tenho que aprender mais. Porque na verdade não era nem para mim ministrar isso, mas o Espírito Santo está me direcionando a isso. Eu não preparei esse sentido da mensagem. Mas nós precisamos entender, porque esse centurião aqui, ele tinha uma patente, sim ou não? Mas ele vai lá e diz assim para os seus servos: vão lá e se humilhem na presença do mestre. Ah, irmão, a gente aprende muito com esse centurião, viu? Não foi à toa que Jesus se admirou da sua fé. Os servos chegam lá e imploram: Senhor, nós te rogamos, socorre o nosso Senhor. A Bíblia diz assim, portanto, Jesus diz: portanto, aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. Amém? Quando nós entramos na presença de Deus com o coração aquebrantado, gemendo e tremendo, Deus recebe o nosso clamor. Se nós queremos ver a glória e a intimidade de Deus, nós precisamos rogar a Jesus da maneira que Ele quer e que Ele deseja. Amém? Vamos continuar aqui. Se eu for só nessa margem, não dá para concluir o texto. Vamos lá. Coloca aí de novo, filho, por favor. Deixa eu ver o versículo aqui. Versículo 4. Aí continua a parte B. Ele é o quê? Ele é o quê? Digno de que lhe concedas isto. Continua, por favor. Porque o quê? Ama a nossa o quê? Aí olha a continuação. Ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Presta atenção. Os servos vão diante de Jesus e rogam pelo centurião, dizendo assim. Primeiro eles imploram a Jesus. Eles pedem com insistência. Eles batem até a porta se abrir. Eles pedem com força, desejando, com o coração aberto.
Aí dizem assim: ele é digno, Senhor. Começam a dar testemunho do centurião. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem que estava doente? Era o centurião ou era o servo? Quem? Quem? Tem certeza? E por que eles dão testemunho do centurião? Porque quem precisava da cura era o servo, não era o centurião. Sabe por que eles dão testemunho do centurião? Porque as ações que o centurião tinha na comunidade marcaram a vida daquelas pessoas. Quando as minhas ações e as minhas atitudes marcam a vida das pessoas, aonde elas forem, elas vão dar testemunho da minha vida. Olha o que o texto diz: porque ele ama a nossa nação. Jesus, ele é digno, Jesus. Eu fico imaginando Jesus dizendo assim: por que eu tenho que curar esse camarada aí? Por que eu tenho que atender esse centurião? Ele não é judeu, ele não é circuncidado. Lembra o que Jesus falou para a mulher cirofenícia? Quando a mulher cirofenícia vai pedir para Jesus a cura, Jesus fala assim: não, eu não posso tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. A mulher era cirofenícia. A mulher era da região da Grécia. Ela não era uma judia. Jesus disse: não, estou dando primeiro alimento para os filhos. E aí ela manda uma com insistência: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela manda uma que Jesus fica assim, olhando para aquela mulher, e diz assim: se fossem os crentes do século 21, eles virariam as costas e diziam: esse Jesus não me ama, esse Jesus é um charlatão, ele não pagou o preço pela minha vida não, porque eu tenho que receber as coisas muito fáceis, as coisas de Deus é muito facinho, eu peço em 2 minutos, Deus já me dá, eu faço 3 minutos de oração, não. E aí eu fico imaginando Jesus perguntando: mas por que eu tenho que ir lá curar esse cara? Por que eu tenho que ir lá fazer isso? Aí eles começam a dizer: Senhor, ele é digno, mas por que ele é? Fala por que ele é digno. Porque ele ama a nossa comunidade, ele é um líder amoroso, ele lidera bem, ele é generoso. Mas por que ele é generoso? Porque ele construiu a nossa sinagoga, Jesus. Ele não é nem judeu, mas ele construiu, porque ele viu a necessidade da comunidade, ele investiu. Então Jesus socorre ele precisa. Mas eles dão testemunho do centurião, não dão testemunho do servo. E quem precisava da cura era o servo, não era o centurião. Mas eles dão testemunho do centurião. Por quê? Porque ele tinha um coração generoso, porque ele tinha um coração amoroso, porque ele se preocupava com as pessoas, porque ele se preocupava com o outro. Aí olha só, aleluia, versículo 6, amém? O que está escrito aí no verso 6, parte A? Então Jesus foi. Na minha versão tem um então. Primeiro eles dizem tudo, e depois tem o então Jesus foi com eles. Você entendeu aqui? Que não é um mero eu vou e pronto, que houve um porquê, que havia uma habilitação, que havia um porquê das coisas. E aí Jesus diz assim: eu vou lá. Agora a gente vai entender a segunda parte, que eu já vou terminar. É por que Jesus ficou admirado desse camarada. Eu acho que isso aqui só bastava, sim ou não? Para mim só, não sei a sua opinião. Só isso aqui bastava para o servo ser curado, sim ou não? Lógico, para mim só. Mas o centurião vai além. E nós precisamos ir além. E o meu desafio para você hoje, e essa palavra ela tem me desafiado, ela tem desafiado a minha vida, porque Deus tem dito: João, você tem que ir além, você tem que ir além, e nós precisamos ir além daquilo que nós estamos indo, porque Deus tem muito mais para fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu casamento. Deus quer fazer mais, mas nós não podemos se limitar. Aí o texto diz o quê? Diz assim: já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres aonde? Em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter com
o Senhor. Preste atenção, o centurião, ele já havia tido todas essas atitudes que os seus servos falam acerca dele. Mas ele vai além. Porque, querido, deixa eu falar um negócio para você. Esse centurião aqui, ele era um líder. Ele tinha 100 homens debaixo do seu comando. Ele era um capitão. Vai se reportar um capitão da polícia militar. Ele tem patente, sim ou não? Tem estrelas aqui, ó. E aí, irmão, Jesus está indo. E aí ele manda mais alguns amigos irem dar o recado. Jesus não. Senhor, eu não me considerei digno que o Senhor entre na minha casa. E nem me considerei digno de ir até o Senhor. Sabe o que ele demonstra? Profunda humildade. Primeiro ele demonstrou humildade rogando ao Senhor. Depois ele mostrou humildade dizendo assim: eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Profunda humildade. Mas ô centurião, você não é capitão? Você não tem uma boa condição? Você não tem uma alta patente? Você não é importante na comunidade? Você não é reconhecido na comunidade? É, mas eu sei quem está vindo em direção a mim. Quem? O Filho do Deus vivo. Quem está vindo até você? Aquele que vai se assentar, aquele ao qual a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ah não, mas para nós Ele é o filho do carpinteiro, mas para mim Ele é o Filho de Deus. Ah, mas para nós Ele é o filho da Maria, mas para mim Ele é o Deus encarnado. Você está entendendo o entendimento? Ah, mas você tem uma patente, mas Ele tem uma patente muito maior que a minha. Então ele demonstra profunda humildade. E aí o texto diz assim, ó. Versículo 7. Por isso, eu mesmo não julguei digno de ir ter contigo. O que está dizendo aí? Porém, manda ou porém, diga uma palavra, e o meu rapaz será curado. Preste atenção, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai e faz o quê? Digo a este vai, e ele faz o quê? Vai. E a outro vem, ele. E ao meu servo faze isto, e ele faz. Preste atenção. Ele diz isso para Jesus: Senhor, manda uma palavra, e o meu servo vai ser curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Olha o que diz aqui, ó. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Depois vem o que ali? Vê se você pegou. Porque também sou homem sujeito à autoridade. Diga alto. Porque também sou homem sujeito à autoridade, vírgula. Aí diz aqui, ó. E tenho soldados em meu... Ele diz assim para Jesus: manda uma palavra, Senhor, porque eu não sou digno que o Senhor venha na minha casa, mas eu sou homem sujeito à autoridade, e eu também tenho homens debaixo do meu comando. Eu digo para um faça isso, ele faz. Digo para o outro faça aquilo, e ele faz. Aí Jesus ouve isso. Olha o versículo de número 9. Põe o 9, depois você volta no 8. E ouvindo isto, Jesus fez o quê? Maravilhou-se dele. Por que Jesus fica admirado desse camarada? Porque ele diz isto: manda uma palavra, porque eu sou homem sujeito à autoridade. Preste atenção aqui, deixa eu descer. Ele não diz assim: Senhor, manda uma palavra, porque eu tenho pessoas debaixo do meu comando. Ele não diz isso. Ele diz assim: Senhor, manda uma palavra, porque eu sou homem sujeito a autoridades.
ele começa a falar para Jesus sobre o exército romano, sobre o que ele acreditava acerca de liderança, de hierarquia e de direções. Ele diz para Jesus sobre o seu entendimento, daquilo que ele entendia, o que acontecia no seu dia a dia profissional. Ele diz para Jesus: antes de eu mandar, Jesus, eu tenho uma patente, eu tenho uma hierarquia, eu tenho pessoas sobre o meu comando, mas eu sou homem sujeito à autoridade. Eu mando, mas quando os meus comandantes me direm, porque ele estava na sexta, ele era o sexto da patente, então ele tinha mais 5 acima dele. Ele dizia assim: quando os meus líderes, os meus chefes mandam eu fazer isso, eu sei fazer. Quando eles dão uma direção, eu sei executar. Quando eles falam para mim fazer isso, eu faço. Então ele está dizendo para Jesus assim: eu sei o que é princípios de autoridade, eu sei o que é ser liderado. Eu não tenho a síndrome do Gabrielão. Conhece a síndrome do Gabrielão? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Ele diz: não, Jesus, eu não tenho a síndrome do Gabrielão. Eu sei o que é respeitar princípios de liderança. Jesus, manda uma palavra, porque eu digo para um soldado meu, faça isso, e ele faz. Eu digo para o outro, faça aquilo, e ele também faz. Aí Jesus olha e diz assim, lembra daquele camarada lá? Que ele falava assim, o professor Raimundo falava para ele, aí ele falava, captei, lembra? Captei a vossa mensagem. Jesus olha o que ele está dizendo, diz assim, estou admirado da tua fé. Eu estou admirado com esse homem. Eu nunca vi uma fé dessa em Israel. Eu ando com 12, eu tenho 70, eu tenho muitos discípulos. Nem mesmo em Israel eu vi um homem com tamanha fé. Aí talvez você se pergunte assim, tá bom, pastor, o que isso quer dizer? Eu vou dizer para você, espera só um pouquinho. Se você não der agora, eu vou descer aí e vou jogar a toalha, suada ainda. Amém? Aleluia. 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 Preste atenção. Eu anotei aqui letras garrafais. O homem diz assim, Senhor, delega uma palavra aí, porque essa palavra vai passar no mundo espiritual. E a sua voz é voz como voz de muitas águas. A sua voz é voz como um trovão. E a tua voz vai passar. E quando ela passar, o Senhor tem autoridade no exército, no mundo espiritual. E no mundo espiritual tem anjos, no mundo espiritual tem demônios, no mundo espiritual a malignidade que está lá no meu servo, ela vai escutar que assim como no exército, preste atenção, aleluia, para o centurião era tão natural Jesus ter plenos poderes sobre influências invisíveis do universo, como era para um oficial romano ter confiança no cumprimento das suas ordens. Agora eu vou colocar na prática para você entender. Ele dizia assim para Jesus, Senhor, olha, eu sou homem sujeito à autoridade, e eu também tenho homem sobre o meu comando. Quando, Jesus, eu dou uma direção para um servo meu, ele acata de bate-pronto. Olha, Jesus, quando eu dou uma direção para um servo meu, ele obedece na íntegra. Então manda uma palavra aí, porque eu sei que na hora que o Senhor mandar a palavra, não há demônio que vai dizer, eu não vou fazer. Jesus, manda uma palavra aí, porque quando o Senhor mandar a palavra, aquela enfermidade, aquele espírito que está quase matando o meu servo, ele vai dizer assim, eu tenho que sair. Mas quem está mandando é o centurião? Não, não é o centurião. Quem está mandando é o comandante? Não, não é o comandante. Quem está mandando é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é a Rosa de Sarão. Quem está mandando é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Jesus manda uma palavra, porque o que o Senhor fala no mundo espiritual, não há principado debaixo da terra, não há principado nas águas, nem nos céus, que resista ao comando da tua palavra. Já era para você estar glorificando a Deus aí, meu querido.
Deus é poderoso para dar uma ordem acerca do teu marido nesta manhã. Deus é poderoso para dar uma ordem acerca do teu filho nesta manhã. Deus é poderoso para fazer. Levanta a mão aí, começa a profetizar sobre a tua casa, começa a profetizar sobre a tua família. Diga: Jesus, vai no comando, Jesus. Diga: vai no comando, Jesus. Querido, é apenas uma palavra. Deus pode dar uma ordem e a nossa vida mudar no mundo espiritual. Se coloque de pé. Oh meu Deus, que entendimento é esse? Aí Jesus vira, Jesus ouve isso. Aleluia. Tudo Jesus ensina, irmão, tudo. Aí Jesus está indo aqui, ó. Aí ele fala: para, Senhor, não vai na minha casa não. E ele fala isso que eu acabei de dizer para você. Aí Jesus vira, olha, coloca para mim, por favor. Quem está aí no multimídia? Alex, coloca aí, filho, por favor. Mateus, capítulo 8, pode subir o louvor. Sobe igual o centurião já, cheio de fé, cheio de unção, cheio de avivamento, cheio de glória, cheio de confiança. Aleluia. Aleluia. Levante a mão, porque eu estou sentindo virtude de Deus aqui. Naramandaragacha, aleluia. Oh, meu irmão, glória a Deus, aleluia. Diz assim, ó: ouvindo isto, admirou, versículo 10 do capítulo 8 de Mateus. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que Jesus está indo lá, ó. Mas antes dele falar que o servo do centurião vai ser curado, Jesus está indo aqui, ó. E aí ele ouve aquilo, automaticamente ele para, se admira da palavra. Eu fico imaginando Jesus tão admirado, embasbacado com a palavra. Mas que entendimento é esse? Esse camarada não é judeu, ele é romano, ele é idólatra, ele não faz parte dos meus discípulos. Que entendimento é esse acerca da minha pessoa? Ele não me conhece, ele nunca me viu, ele só ouviu falar. Como é que ele tem esse entendimento? Aleluia, aleluia. Que Deus abra o meu entendimento nesta manhã. Que Deus abra o teu entendimento nesta manhã, para que seja revelado em nós quem é Jesus. E aí Jesus para e vira para a multidão está aqui, ó. E aí Jesus diz assim: em verdade, eu estou dizendo para vocês e afirmo. Ele diz assim, ó: eu digo para vocês que me seguem, preste atenção no texto. E disse aos que o seguiam, os seguidores. Quem é seguidor é discípulo, amém? Para os seguidores, dizendo assim: eu digo a vocês que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta. Aleluia. Aí ele diz assim, ó: porque muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão, o texto diz tomarão, possuirão, pegarão, sabe o que? Aquilo que ninguém valoriza. Você acha que quando o Senhor diz assim, ó: os filhos do reino serão lançados nas trevas, primeiro ele diz assim, ó: tomarão e se assentarão, porque tem uma mesa e ela está sendo preparada, e nessa mesa vai estar Abraão, vai estar Isaac e vai estar Jacó. Lá no reino tem uma mesa. A Bíblia diz assim, ó: virão e tomarão, lá do Oriente, do Ocidente, onde ninguém dá nada. Aí ele diz assim, ó: aos passos que os filhos do reino, ou seja, os nascidos da casa, os nascidos do reino, os que fazem parte, que já tem, mas não valoriza, já tem, mas não honra, já tem, mas não faz por onde.
porque acha que é a época da graça. Então, se é a época da graça, tudo é no vai da valsa. Mas Jesus está dizendo, não é de graça, porque alguém vai tomar. Para chegar nesse ponto aqui, ó, ali haverá pranto e ranger de dentes. Você acha que Jesus se alegra com isso? Você acha que esse é o desejo de Deus? Não. Jesus está dizendo acerca daqueles que não entendem, que não valorizam, que não entendem quem é o Senhor. Ele diz assim: muitos virão. Por isso que eu quero dizer para você que nós precisamos guardar a nossa coroa. Amém? Coloca o último versículo aí, por favor. Aí ele diz assim ao centurião: vai, como creste seja feito. Ou em outras versões está assim: vá e seja feito conforme a tua fé. A fé no original ali se chama confiança. Jesus diz para ele assim, ó: vá e seja feito conforme a tua confiança. Por isso que Jesus fica admirado, porque quando ele diz a Jesus assim, manda uma palavra, ele está dizendo: Senhor, manda uma palavra, porque eu confio naquilo que o Senhor mandar. Senhor, manda uma palavra, porque eu tenho confiança na tua palavra. Senhor, manda uma palavra, porque eu sei que a tua palavra não volta vazia. Senhor, manda uma palavra, porque eu confio na tua palavra. Senhor, manda uma palavra, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor mandar a palavra, ela vai se cumprir. Por quê? Porque eu confio na tua palavra. Aí Jesus diz assim: vai e seja feito conforme a tua confiança. Levante as suas mãos para os céus. Alabadara cantonara mandaragacia. Há uma presença do Galileu, ele está aqui. Alamandaragacia. Levante a mão para o céu. Aleluia.